Programa Livre Arbítrio. Hoje conosco, doutora Magali Lima, advogada, professora universitária, e o cantor Salgadinho, para tratar do assunto arbitragem. Doutora Magali, em primeiro lugar, gostaria de agradecer sua presença no programa, a você também, Salgadinho. Eu gostaria que a senhora nos posicionasse sobre a utilização de arbitragem nos contratos onde envolvam músicos, produções artísticas. Com certeza, é um prazer estar aqui contigo e fazer alguns esclarecimentos em termos gerais, porque eu sei que hoje contratos diversos são distorcidos, são interpretados de formas diversas. E a Câmara Arbitral, a arbitragem, ela é um meio solucionador, amigável, de uma forma mais rápida, mas que as partes têm que estar celebrando, tendo algo como amigável, notadamente porque o nosso judiciário hoje, ele está focado, sobrecarregado e, como todos sabem, aí nosso excesso de processos estão sobrecarregando os tribunais. Haja visto esse nosso recesso, entre aspas, aí nessa greve, quase 4 meses, que foi uma dificuldade muito grande para todos nós, colegas profissionais. Mas eu vou enfocar especificamente a arbitragem no meio artístico. O contrato, por exemplo, tal qual o meu cliente Salgadinho, ele está fazendo aqui comigo, passei essa novidade a ele e eu tenho certeza que está sendo funcional. Nós estamos fazendo um compromisso arbitral. Esse compromisso arbitral, ele está inserido no contrato, onde você tem um show, por exemplo, e nesse show ocorre algum problema, alguma eventualidade, e nós temos a Câmara, que pode solucionar, já previamente estabelecido pelas partes, onde ele vai ter a solução dos problemas. Ou seja, ele tem pré-estabelecido quem vai determinar, solucionar qualquer litígio se houver algum desajuste entre as partes. O que, por exemplo, eu poderia destacar? Em shows que nós fazemos, o Salgadinho, por exemplo, já teve alguns problemas com shows, por exemplo, ele teve que pagar músicos, pagar estadia, ele sai de casa já está gastando. Transporte, várias coisas. Exatamente. O pessoal quer receber na hora. Já tem que estar com o dinheiro na mão, né? Tem que estar com o dinheiro na mão. Então, e se não tiver com o dinheiro na mão, aí já viu, você arca com todos os pormenores. Se nós formos para a justiça comum, haja visto, destacamos aí a sobrecarga que tem o nosso judiciário. Atualmente estamos com 14 milhões de 14 processos. milhões, exatamente. Então, um dos problemas havidos aí, ele falou, nossa, já estou há anos aí para receber. Não é? Pô, você sai daqui para ir para Manaus, por exemplo, e a galera, eu acho que a Câmara Arbitral, ela coíbe o cara que está mal intencionado, né? De alguma forma, porque o pessoal, o brasileiro parece que tem aquela coisa, especialidade em dar um nó, né? Se você nunca está esperando. Então isso resolve. Eu tenho coisas de 4, 5 anos aí, e que já tive que pagar no dia e ficar no ar e na justiça comum, né? Então agora tá rolando, quando a doutora me falou Câmara Arbitral, eu falei, pô, é o Godoy, é o Arnaldo César Coelho? Não. Eu acho que a gente tendo acesso a essa informação que existe, esse tipo de acordo, né, no contrato, acho que coíbe muito a ação do cara que está mal intencionado. A má intenção, com certeza. E para nós é mão na roda. E não era algo conhecido, não é algo tão divulgado, que até ele próprio falou, poxa, mas isso existe, doutor? Eu falei, com certeza. Nós já temos meios, já há muitos anos, só que não tão divulgado, de estarmos colocando em todos os contratos, já para dirimir quaisquer problemas, estar dirimindo quaisquer soluções e conflitos entre as partes, um árbitro, o qual previamente, lógico, selecionado, legalmente registrado, tal qual a CALA, a Câmara Arbitral, ela estará sendo utilizada de uma forma direcionada, informal e rápida. Então, essa cláusula ela é imprescindível constar nos contratos. O Código de Defesa do Consumidor, ele nos diz, como há anos, ministro, alunos, a gente não pode deixar de citar isso. Ele nos diz que o direito e o dever, eles têm que estar equilibrados dentro de um contrato. Então, normalmente, esses contratos leoninos que são feitos, nós temos que estar fazendo um ajuste. No meio artístico quase sempre é assim.
Exatamente. Então, no meio artístico, ele sempre fala, poxa, parece que os contratos aqui é só o contratante que tem direito, doutora, vê o que a senhora faz aí. Falei, então nós vamos estar fazendo um equilíbrio nesse contrato e já pré-determinando as partes, já elegem o foro competente, que é o da Câmara Arbitral, já para dirimir essa questão. O que levaria de 3 anos, 4 anos, 5 anos, como é um caso, algum dos casos que ele tem, nós temos 180 dias na Câmara Arbitral, é o prazo máximo, em até 180 dias para resolvermos. Então, eu reforço aqui o nosso enfoque, que é estarmos utilizando o compromisso arbitral. Esse compromisso, para só estar aqui falando uma linguagem mais acessível, ele está estabelecido como se fosse uma cláusula onde você elege o foro. Você vai falar, olha, se tiver qualquer litígio com essa pessoa, eu vou estabelecer a Cala como a minha intermediária. Então, as partes já estão estabelecendo que, em havendo algum aspecto que diverge entre eles, você vai ter pessoas especialistas que vão dirimir. E vale dizer, isso é um título executivo. Essa sentença é uma sentença transitada em julgado, tal qual no Tribunal de Justiça, e ela é como título executivo. Então, ela tem força de lei, ela é regida por lei, e desde 96 já existe. Então, é algo que nós podemos nos respaldar nesse diapasão de estarmos fazendo uso dela com total liberdade. Então, você tem no máximo 180 dias para resolver a situação. Na Câmara Arbitral, com certeza. Então, Salgadinho, você no meio artístico sofre muito com esses problemas com empresários? Não deveria ser uma classe tão assolada, né? Porque a gente está na mídia, TV, rádio, né? A gente tem acesso, poderia até citar algumas pessoas, mas fica fora de ética, né? Então as pessoas se asseguram nisso. Não vai dar em nada, vai haver impunidade. E a Câmara Arbitral, ela facilita muito a vida da gente, né? Não só como artista, mas como cidadão. Tem alguns casos pessoais meus também, não da área artística, que estão ali também nesse mesmo 4, 5 anos, e coisas que eu já tive que pagar lá atrás. Tem exemplo de um caso que eu mandei construir uma casa, né? A pessoa pegou um valor meu, a construtora, contrato, tudo, ele se responsabilizou no contrato por levantar a documentação para poder, como é que fala? Para liberar a obra. Para liberar a obra, não tirou uma palha do terreno, nada. E aí, quando eu vi que estava demorando, eu falei, pô, vou colocar na justiça, né? E acabou indo para a justiça comum, porque eu não sabia da Câmara Arbitral, né? Isso facilita demais. E no final, não conhecia a doutora Magali ainda, no final ainda fui condenado a um valor, a pagar uma coisa que eu já tinha pago lá atrás. Eu paguei, acho que coisa de R$500, R$700, ainda porque fui condenado, porque não ficou esclarecido. Então, a arbitragem em si, ela teria solucionado para você em até 180 dias, que é o máximo, ou seja, se houvesse uma cláusula, um compromisso arbitral, num tipo de contrato tal qual ele mencionou, você estaria, desde então, com a solução em mãos em até 180 dias. Isso frise-se que as partes aí litigando, elas estão convergindo algumas coisas, e a Câmara Arbitral ela vai estar estipulando as regras, normatizada pela lei vigente, com certeza havendo um equilíbrio, bom senso, que é o nosso Eu acho direito. que a pessoa que tem bom senso, né? Tanto o artista, o contratado, como o contratante, ele vai partir para essa solução, né, amigável, né? Que é a Câmara Arbitral, porque já é uma realidade já há quase 10 anos. E a gente precisa ter mais acesso, né? Eu quero poder... A ideia real da arbitragem é essa. São pessoas que são honestas, né? Vão partir do princípio da honestidade. Sim. Que alguém quer pagar, alguém quer receber, só querem saber quanto, para quem, exatamente, como, mas não vão discutir o problema. O problema existe e ambas as partes reconhecem o problema. É a clareza da informação. Isso eu acho que é a transparência dentro de uma negociação. Se você tem um contrato onde você tem coisas escusas, você vai querer não utilizar a arbitragem. Então, a arbitragem é para quem realmente quer que as coisas sejam claras, evidenciadas e estão sujeitos a uma penalidade e o não cumprimento. Então, a arbitragem ela vai estar estabelecendo parâmetros já de equilíbrio para ambas as partes, dando respaldo
dentro da lei. Tanto é que eu falei ao Salgadinho que todos os contratos dele agora, você vai ter compromisso arbitral, porque é a clareza de informações que você tem que ter. Eu citei esse exemplo porque na área artística, né, como cantor, eu tenho N casos que, no geral, as pessoas se apegam na morosidade da justiça para te dar o balão, né? Chulamente falando. E, então, eu citei esse caso como cidadão da casa que era uma casa pré-fabricada, que no caso ficaria pronta em 3 meses, porque existem muitos casos parecidos, né, como esse. E o meu, por exemplo, vai para acho que 5 ou 6 anos. Né? Aí no caso da casa, né, é um problema mais pessoal, mas quando envolve você como artista, eu acho que a coisa fica um pouco maior, porque você tem os músicos que vão tocar para você, shows, uma equipe, uma produção. Então, a casa não ficou pronta, você investiu X, mas quando você tem um show, uma produção, isso é muito maior, porque isso se multiplica pelo número de pessoas envolvidas no show, não é? Claro, assim, existem alguns casos também das pessoas colocarem o seu nome, a sua imagem, o seu pôster, anunciar o seu show, também não existe contrato. Você fica sabendo através de fãs, por telefone, tenta resolver da melhor maneira possível. E acaba denegrindo a sua imagem. Exatamente. Né? É a má fé, né? A má fé que está aí direcionando, e vocês tendo uma cobertura, uma assistência judiciária, onde você tem advogados que estão esclarecidos certamente com a arbitragem, vão estar aí prevenindo, porque é uma prevenção, é uma advocacia preventiva, ou seja, você está precavendo problemas posteriores. É isso que eu queria concluir, né? Porque mesmo quando tem um contrato, se você não determina uma câmara arbitral, né? Você ainda fica à mercê do tempo de cair na justiça comum. É como se você não tivesse um contrato, né? Mais ou menos. Não tivesse nada, né? Exatamente. Tá bom. Com certeza. Voltamos já já. Quer ganhar dinheiro? Quer ter o seu negócio próprio? Quer fazer com que a sua família tenha um negócio próprio? Eu venho aqui exclusivamente para isso. Nós estamos desenvolvendo uma máquina nova, moderna, apesar dos 43 anos de vida dela, tá? São as sorveteiras Yuki. Você vai ter condições de produzir o seu sorvete da forma que você quer e que o seu cliente quer. Pode ser sorvete à base de leite, sorvete à base de água, sorvete da polpa da fruta natural. Pessoal, viu como é fácil? Além de tudo, você vai ter assistência técnica, você vai ter treinamento. Então liga agora, 011 3826 5755 ou 3826 5220. Ou então acesse o nosso site www.yukisorveteiras.com.br. Não se esqueça, Yuki, o parceiro certo para o seu negócio. Para uma grande estrela, It's an honor to meet you, Miss Lambert. o mundo é sempre um palco Really think Julia's having an affair? de paixão, luxúria e vingança. Get out of my room! Do aclamado roteirista de O Pianista, Paris Filmes apresenta Adorável Júlia. Filme vencedor do Globo de Ouro de Melhor Atriz, Annette Bening. Adorável Júlia, uma superprodução cinematográfica. Em exibição somente nos cinemas. Bom, pessoal, o programa hoje está muito interessante. Estamos aqui com a doutora Magali Lima, falando sobre contratos na área artística. Doutora Magali, eu acho muito interessante que a senhora posicione melhor o que é um contrato, porque as pessoas normalmente não têm noção do que elas assinam. Assina aqui, assinou, mas isso é um contrato, a validade e o que é um contrato. É verdade, é uma verdade. Todos acham que conhecem o que é um contrato. E, a bem da verdade, um contrato ele envolve muito mais, é muito mais amplo do que meramente falar, eu vou fazer um contrato de locação de serviços. Então, vamos definir contrato para nós estarmos falando uma linguagem onde o nosso público, em geral, possa estar analisando. O contrato nada mais é do que um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas,
onde você vai estabelecer com objeto lícito, lógico, você não pode fazer um contrato com objeto ilícito, eu vou fazer um contrato de narcóticos, não, logicamente. Então, eu vou fazer um contrato com objeto lícito, onde eu vou ter ditames legais, eu vou ter parâmetros, eu vou ter normas a serem estabelecidas. Então, eu tenho as partes, o objeto a ser contratado, os parâmetros que eu vou estabelecer, as cláusulas que vão reger aquele contrato. E as pessoas bem intencionadas, elas vão fazer o quê? Contratos, com certeza, com a claridade necessária, com a clareza necessária, onde a arbitragem é um dos elementos notórios nesta divulgação que nós estamos fazendo da lei arbitral, onde nós estamos estabelecendo ali as partes, os valores, o ajuste, as penalidades e o foro eleito. Qual foro eleito? A Câmara Arbitral. Então, nós estamos aqui falando a pessoas as quais devem utilizar para agilidade, para uma prevenção jurídica, a prevenção onde nós vamos estar, a própria palavra já o diz, estar aqui nos adiantando a problemas que poderão advir de um contrato mal elaborado. Então, se você tem esse problema, como eu citei o Salgadinho como cidadão, não como só músico, eu estou falando em termos gerais, todo cidadão, o consumidor em geral. Então, o prestador de serviço, uma pessoa que vai estar fazendo uma locação, ela tem que estar respaldada de aspectos que vão facilitar a vida dela. Então, hoje em dia você tem as leis, as normas que nós temos que estabelecer e dentre elas nós temos a arbitragem, por que não utilizá-las? Por que não divulgá-la? Então, eu acho que há uma falta de informação em relação à arbitragem e segurança. Tanto é que muitas pessoas falam, poxa, mas se eu vou fazer lá na arbitragem, doutora, e se eu for na justiça comum, depois eu posso ir? Eu não gostei muito lá do acordo lá na arbitragem, eu posso ir lá na justiça comum? Não, não pode. Porque a arbitragem ela tem força de lei, ela é um título executivo, ela tem sentença transitada em julgado, onde ela vai estabelecer aquele título como executivo. Não cumprimento dessa sentença te dá forças para execução no judiciário. Então, o que nós estamos aqui esclarecendo é que é válido, é utilizável, ele é ágil e poderá ser usufruído por todo cidadão em todos os campos, não só no meio artístico, mas em todas as áreas, em prestação de serviço, notadamente. Levando-se em conta que essa sentença arbitral ela é um título executivo Sem judicial, dúvida. né? Sem Porque dúvida. ela tem força de lei. E aí, então, as partes interessadas iriam para o judiciário para executar, mas não para discutir quem deve Exatamente, a quem. porque o problema já está definido, já está discutido. Dentro do contrato. Dentro do contrato, dentro da arbitragem. Eu queria perguntar algo para a senhora, desculpa cortar. Qual o benefício que a Câmara Arbitral traz para a justiça comum, se ela for mais utilizada? Ela traria um pouco mais de alívio para que os processos na justiça comum andassem mais rápido? Desafoga um pouco o judiciário, que com mais de 14 milhões de processos em andamento, desafoga. E mesmo porque as coisas onde são discernidas de bom senso e amigavelmente, elas são mais rápidas. E a morosidade, em função do acúmulo de trabalho do judiciário, ela é um inimigo nosso, o tempo. Então, o tempo, com certeza, ele é o nosso inimigo nesse sentido. Então, a arbitragem, ela veio a trazer essa celeridade na solução desses problemas e a validade que ela tem, tal qual como força executiva judicial. Ela é tal qual, está no mesmo parâmetro. Lá no judiciário não se vai se discutir mais essa questão, ela já vai ficar resolvida na arbitragem. Só vai se discutir eventual não cumprimento daquele que foi estabelecido na arbitragem, ou seja, a execução daquilo que foi arbitrado. Aproveitando o assunto, na Europa ela já é utilizada há muitos anos. Com Isso certeza. desde 1985, né, com a lei de UNCITRAL, que é a arbitragem internacional, e onde não se elege mais o foro de algum país determinado, mas sim um foro arbitral,
porque quem teria essa soberania, né, para não ferir a soberania nacional de nenhum país, se escolhe. Então, poderia ter um problema na Alemanha com uma questão com alguém que eu contratei na França e eu escolho a Espanha para solucionar isso como o árbitro competente vai estar na Espanha, utilizando a lei da Espanha, isso é maleável. Agora, mais do que isso, na Europa hoje nós temos um livro aonde constam as pessoas físicas ou jurídicas que não querem fazer arbitragem. É a tal lista negra, aquele que não quer se expor, ou então, seja, aquele que não tem já bom senso. As pessoas vão, consultam a lista, vamos lá, fulano de tal não gosta de utilizar arbitragem nos seus contratos. Negra. Então ele já no não caso, não é uma falando. pessoa De confiança. que usa do bom senso. Tá, doutora, mas veja bem, a nossa cultura é um pouco diferente. Ainda mais no lidar o dia a dia no meio artístico. Aqui nós temos as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que são espertas, as pessoas que dão um calote nos outros, né? E aí eu tava pensando, eu falei, não vai ter mais show no Brasil. Não, mas aí nós vamos selecionar os bons empresários. Porque essa lista, no caso, se fosse no Brasil, não seria uma lista negra, seria a lista das pessoas que são espertas, né? Acho que tinha que mudar um pouco da nossa cultura. É verdade, a lista das pessoas que acham que são espertas, mas essa cultura tem que mudar. Eu acho que a utilização de arbitragem realmente é uma questão cultural. A gente tem que se modernizar, trazer esse instituto. É o bom senso que tem que dar equilíbrio, né? Para o uso diário aí, para todas as questões, consumidor, para qualquer coisa usar. Mas eu acho que pelo ritmo que vem vindo assim o país, apesar de a gente achar que vai demorar um pouco, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Para a justiça, para o governo aí, acho que a educação, né? Tanto que quantos milhões de pessoas voltaram a estudar, né? A querer se alfabetizar.